um prazer receber o Giovanni hoje aqui da UFBA. Eu conheci o Giovanni também pessoalmente num evento da SBFA, né, em Salvador, há alguns anos, organizado na UFBA. Fico feliz de receber você aqui, finalmente deu certo. O Giovanni vai fazer uma apresentação, ele é muito bom com o título, ele apresenta sobre um argumento falho em favor do representacionalismo. Muito obrigado. Obrigado. Vocês conseguem ouvir bem, pessoal aí do fundo? Tá legal? Não precisa do microfone? Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu estou tão perto de vocês, mas Salvador, né, no caso, não é muito longe, mas demorou tanto para a gente concretizar essa conversa aqui por causa da pandemia, e é ótimo estar aqui nessas circunstâncias, um evento que tem sido, das questões acadêmicas, tão bom e tão produtivo. Bom, então é isso, eu vou falar sobre a questão de se bebês, crianças, infantes humanos pré-linguísticos representam, e eu tracei esse itinerário que a gente vai ver aqui. Deixa eu cuidar do tempo, você falou meia hora, né? Então esses são os 4 tópicos principais dessa apresentação. Eu vou falar sobre várias coisas aqui que apareceram na fala da Nara de uma perspectiva um pouco diferente, e muitas coisas é o mesmo programa de pesquisa que eu e Nara a gente está trabalhando, mas com alguns enfoques um pouco diferentes, e a mesma questão, de certa forma, que surge no seu projeto vai aparecer aqui. Então eu começo falando sobre esses diferentes níveis de cognição. Eu falo o esboço, uma possibilidade de retorno do representacionalismo, que é o arquirrival do nativismo, digamos assim, e depois eu apresento os casos, experimentos empíricos que foram conduzidos nos anos 80 e 90, com representação de bebês, como um contra-exemplo do que eu vou dizer, do que eu vou tentar defender aqui, para fechar com uma tentativa de explicação nativista desses experimentos empíricos. Então, o que são esses diferentes níveis de cognição? A gente vê no programa de pesquisa em cognição corporificada, que eu estou colocando aqui como que começou nos anos 90, mas isso é uma simplificação, porque esse programa tem, na verdade, antecedentes na psicologia ecológica do Gibson, lá nos anos 70, 60 até. E é claro, ele tem muita inspiração do pragmatismo americano, da virada do século passado. Então, a gente chama hoje, a gente dá essa data por causa de um livro que, inclusive, Nara colocou a imagem aqui, que é do Embodied Mind, mas ele é um programa que tem antecedentes e é um pouco injusto dizer que começou nos anos 90 exatamente. Mas esse programa ele tem algumas teses centrais, digamos assim. A gente vai ver em pelo menos algumas vertentes a presença do nativismo, a ideia de que a cognição emerge da exploração ativa do ambiente, a tese da corporificação forte, segundo a qual características morfológicas do agente, do sistema cognitivo, enfim, do sujeito, são constitutivas de performances cognitivas. A tese da situação, que é, segundo a qual, que características ambientais também são constitutivas de performances cognitivas, ou seja, o corpo do agente, o ambiente que ele está inserido, a partir dos quais ele explora esse ambiente ativamente, são partes importantes, não negligenciáveis da cognição. E isso tem como consequência uma posição anti-representacionalista, no sentido de que não é preciso que um sistema cognitivo represente o ambiente se ele é capaz de explorar ativamente esse ambiente. Se ele está lá situado, explorando as características ambientais, as saliências ambientais, ele não precisa criar modelos mentais internos para poder fazer o que ele faz diretamente. A ideia é basicamente essa. E para explicar positivamente isso, se trabalha com nem todo mundo, certo? Alguns autores trabalham com 2 níveis de cognição. É uma divisão entre cognição básica e cognição superior, ou algo do tipo, cognição de alta ordem, também se fala, acho que foi a expressão que você usou, né? Mas não é consensual isso, certo? O que seria cognição básica? É o engajamento sensório-motor, engajamento que coordena a sensação e movimento na exploração do ambiente imediato. É eu sentar numa cadeira, abrir uma garrafa, apertar o botão do computador. Isso tudo diz respeito ao meu ambiente imediato, que eu exploro através da ação. Mas existe um nível de cognição que não envolve, ou pelo menos à primeira vista, não parece envolver esses elementos.
se eu lembro do que eu comi semana passada, ou se eu imagino o que eu vou fazer amanhã, ou se eu raciocino se chover quando eu chegar em casa, etc. Preciso tirar a roupa do varal, esse tipo de coisa. Tudo isso não envolve o ambiente imediato, envolve um ambiente distante, digamos, possível apenas, né? Essas performances, elas parecem envolver inevitavelmente um direcionamento simbólico a um ambiente potencialmente ausente. É lembrar do que eu fiz, não posso explorar, né, isso com a minha ação, né, nem imaginar. Talvez tenha algo em comum em ambos os casos, mas talvez eu precise de mais elementos para explicar a cognição superior. Ela é dita superior, é claro que tem um viés antropocêntrico aqui, porque é aquilo que nós, não que a gente faz isso muito bem, mas a gente faz com excelência, raciocinar, imaginar, usar a linguagem, tá? Não sem vieses, sem problemas, né? Mas até onde a gente sabe, quem faz melhor isso no reino animal somos nós. Bom, então a gente tem esse esquema que eu montei. O nível básico de cognição, que a gente pode situar percepção e ação, a depender do nosso, digamos assim, da nossa tentativa de ampliar esse escopo, a gente pode inserir mais performances cognitivas aqui, que envolve o ambiente imediato. A gente explora através desse engajamento ou esquemas sensório-motores, se eu ver as duas expressões na literatura. E tem a passagem, a partir disso, para a cognição superior. Né? Está em laranja aqui, que envolve, por exemplo, imaginação, memória, pensamento, linguagem, tudo aquilo que parece, prima facie, envolver símbolos. Talvez não, talvez a gente avance explicações enativistas ou da psicologia ecológica a ponto de falar, bom, a gente não precisa mais de símbolos nem nesse nível aqui, talvez a gente chegue nesse dia convincentemente faça isso. Até agora eu não estou completamente convencido, eu acho que é um programa interessante de ser explorado, mas eu não estou convencido de que a gente já fez ampliou o escopo do azulzinho aqui para cobrir todos os casos. O problema, é claro, é como é que a gente faz essa passagem de um nível para o outro. Por que nós temos esses supostos dois níveis? Como é que a gente relaciona esse nível básico de cognição, que a gente compartilha com outros animais, que também exploram seus ambientes? Como a gente faz? E essa é a sua pergunta, né? Essa é o que eu falei, o seu ponto de pesquisa é esse. Como é que a gente passa disso aqui para o aparentemente mais complexo? A título de curiosidade, eu acho muito interessante, e isso é algo que a gente já conversou antes, Marcos, pensar em comparação com o cognitivismo, que começava de cima, os casos que envolviam, né, o cognitivismo no programa anterior, ou programa rival, pelo menos, os casos que envolviam manuseio de símbolos, claramente, como raciocínio, e tinham dificuldades para chegar na implementação nos casos de cognição básica. Os agentes artificiais não tinham a fluência de interagir com o ambiente, por exemplo, que a gente tem, mas eles sabiam jogar xadrez. A história do Kasparov, né? Nesse sentido. A gente está tendo aqui no nativismo um problema contrário, de partir da cognição básica explicar a cognição superior. E eu sou partidário de uma explicação que não é minha invenção, eu só estou pincelando mais detalhes aqui, que é a ideia que eu traduzo, pelo menos em alguns trabalhos no meu livro, eu traduzi como aculturação. Eu não sei qual é na antropologia, se esse é o nome certo, enculturation é um termo em inglês, mas é a ideia de que a cognição superior emerge a partir de um processo evolutivo longo de aculturação. Começa com a produção e transmissão de artefatos, 2,6 milhões de anos atrás, ou seja, muito antes do surgimento do Homo sapiens, já tinha hominídeos, nossos antepassados hominídeos já estavam na Terra, mas aí começam as primeiras tecnologias líticas, a primeira pedra lascada começa nesse período, e esse processo vai se tornando cada vez mais sofisticado ao longo de muito tempo. Demora muito tempo você ver o surgimento dos Homo sapiens. É relativamente recente, em comparação a isso. Em 200 mil, mais ou menos, alguns autores falam 300 mil, depende. Datar fósseis é uma coisa complicada, enfim, não tem uma precisão total. Mas 300 mil anos atrás, para ser assim, né, para esticar, surge a espécie humana. Né? E você tem aí, nesse período, um desenvolvimento muito rápido do manuseio de artefatos e a produção do manuseio de artefatos cada vez mais complexo, incremental, para novos fins. Você tem uma explosão ali no Paleolítico Superior, considerada explosão cultural. Esse período de 50 mil anos atrás
é quando surgem, quando a gente chama pelo menos de modernidade comportamental, que é quando os Homo sapiens, né, passaram a fazer o que a gente faz em termos de rituais, produção artística, claro, muito rudimentar ainda, óbvio, em comparação com o que a gente faz, mas o mesmo tipo de coisa que a gente faz, rituais por exemplo, de enterro, né, tudo que é culturalmente moderno surgiu nesse período, é muito recente. E nos últimos 10 mil anos, no Neolítico, você tem o surgimento da linguagem escrita e a consolidação em vários locais diferentes nos últimos 10 mil anos. Então, a hipótese aqui é de que esse processo está vinculado, esse processo de surgir a cognição superior está vinculado ao processo de aculturação do ponto de vista filogenético, evolutivo, da espécie. Então, é uma coisa que só a gente faz. Né? Então, até aí os dados batem legal. E para isso, é claro, foi muito importante na nossa história evolutiva o que se chama de plasticidade, ou reuso, ou reciclagem, vai depender dos autores aí, neuronal do cérebro humano, que permitiu que estruturas antigas do nosso cérebro, que haviam sido selecionadas para tarefas que a gente diria envolveriam cognição básica, como reconhecer predadores, eu vou dar um exemplo aqui logo em seguida, essas estruturas fossem aproveitadas para novas performances cognitivas que envolvem a cognição superior. Então esse processo também, né, isso também possibilitou esse processo de cognição superior. Então aqui um caso, né, claro, isso não é um predador que eu suponho que o tigre seja de um ambiente ártico, sei lá, enfim. Uma ilustração do que está acontecendo aqui. Esse predador atrás de uma árvore está parcialmente ocluso pela árvore e há linhas aqui que são diretamente e imediatamente percebidas quando a gente identifica a presença de um bicho como esse. Como isso aqui. E um autor, um neurocientista chamado Stanislas Dehaene, ele menciona trabalhos muito interessantes que relacionam a percepção desse tipo de forma com letras comuns em vários alfabetos. Ele diz todos, eu não sei se é verdade. Obviamente eu não vou fazer esse levantamento, mas enfim. E é interessante que o reconhecimento dessas saliências, que são importantes para nós, reconhecer predador, os nossos antepassados era que decidia, né, se sobrevivia ou não, elas são ativadas, mesmo tipo de reconhecimento de linhas e de letras, na chamada área da forma visual da palavra. Isso aqui é na parte, digamos, a parte de trás do hemisfério esquerdo do cérebro, né, talvez de baixo. E a ideia, então, esse é um exemplo, né, do que uma capacidade que era importante para a sobrevivência, reconhecer predadores, reconhecer perigo, pode ter sido recrutada bem mais tarde, quando a gente desenvolveu linguagem simbólica e escrita, para possibilitar e ampliar capacidades cognitivas que hoje são o que a gente está fazendo aqui agora, né, conversando e tal. Então, houve um longo processo evolutivo que começou pela manipulação de artefatos, a hipótese é essa, que ocasionou o surgimento da cognição superior. E o que é interessante aqui é que essa ideia, de certa forma, ela dispensa, né, uma ideia muito popular do Matt Chomsky, de que a cognição superior envolveria símbolos internos, representações mentais, uma linguagem do pensamento. Na verdade, o que a gente pode dizer são que esses símbolos compartilhados, esses símbolos que eventualmente, né, surgiram na linguagem escrita, eles foram internalizados num processo evolutivo, né? E isso também reflete no desenvolvimento, a internalização da linguagem. O Tomazello, que é um autor que não é nativista, mas que também tem esses problemas, também explica esse processo nesse sentido e argumenta, né, que a capacidade de raciocinar provavelmente foi uma vantagem evolutiva imensa em algum momento que a gente tinha que tomar decisões em público. Mas isso era uma capacidade voltada para persuadir os pares. Eventualmente, isso provavelmente selecionou sujeitos capazes de fazer isso em foro privado antes de falar com seus pares. Então é um processo que inverte um pouco a ideia cartesiana de você ter uma linguagem, um raciocínio interno, que depois você vai expressar ele. A ideia é mais ou menos essa. Então a aculturação seria, né, a maneira de fechar essa. Bom, do ponto de vista filogenético da espécie, isso só começou a acontecer de
modo significativo a partir de 50 mil anos atrás. Do ponto de vista ontogenético do desenvolvimento de cada indivíduo, isso é muito mais recente. Quer dizer, isso ocorre no desenvolvimento a partir dos 24 aos 36 meses, quando há um domínio claro da linguagem. E isso seria uma explicação do surgimento da cognição superior sem representações. O representacionalista tem uma resposta para isso. Ele tem uma tentativa de testar essa ideia. Primeiro que eu acho que historicamente o representacionalismo ele foi uma tese conceitual, uma tese definidora, né? O Sérgio falou mais cedo. Fodor, por exemplo, trata toda a cognição como representacional, a representação como sendo a marca do mental. Eu acho que o representacionalista não precisa dessa bronca, isso é muito difícil de defender. Que basta você escrever um caso de cognição sem representação que você, né, já se livrou disso. Então, a pergunta é, por que não tentar uma definição, uma abordagem empírica para o representacionalismo? E dado isso que eu havia falado antes, sobre quando surge o desenvolvimento da linguagem dos indivíduos humanos aqui, aos 24 aos 36 meses, o que o representacionalista pode fazer é encontrar nesses indivíduos pré-linguísticos, antes desses 24 meses, representações mentais. Se ele fizer isso, ele já ganhou, né, já refutou a explicação que eu acabei de apresentar aqui. Né? Se o indivíduo pré-linguístico, antes de dominar a linguagem, for capaz de ter representações mentais, é meio caminho andado para o representacionalista. Porque nós aqui, que somos, né, proficientes na nossa linguagem, aqui, é fácil, digamos assim, desconversar com o argumento representacionalista. É claro que eu posso imaginar uma cadeira, ou lembrar do que eu fiz ontem, ou raciocinar para fazer amanhã, esse tipo de coisa. Aí que eu já domino a linguagem. O que é desafiador é mostrar isso no indivíduo pré-linguístico. E daí a razão do meu título, né? Crianças com menos de 24 meses, se elas são capazes de representação mental, então a minha explicação é que cai por terra. Era isso que eu queria comentar, porque esses experimentos já foram conduzidos nos anos 80. Não com esse objetivo, nossos psicólogos cognitivos do período já estavam testando essas ideias em crianças de 3 meses, e eles chegaram mais ou menos à resposta que eu não queria que eles chegassem. E, portanto, eu vou apresentar uma explicação contrária. Então, nesse período, esses sujeitos estavam, na verdade, a discussão era com a explicação de Piaget, de quando surge a permanência de objetos, um pouco mais tarde, 12 meses. Mas a ideia era... Por sinal, gente, eu não estou citando autores aqui, mas o meu artigo publicado, se vocês me pedem, eu piratei para vocês. Está sendo gravado? Está sendo filmado. Eu não vou mandar para vocês, não me peçam. Bom, manda para print. Boa, obrigado, Sérgio. Bom, então, eles não estavam querendo confirmar o representacionalismo, eles estavam fazendo outras coisas, mas acabaram fazendo isso também, de certa forma, e aí eu vou discutir esses resultados deles. E é muito interessante como eles tentam mostrar isso. Eles montam um cenário experimental, colocam um experimentador de cada lado, registrando o tempo de duração, eles disfarçados no fundo, certo? Como se fosse um olho mágico olhando para a criança. Tempo de duração de observação dos bebês para cada experimento que eles rodam. E eles cruzam os dados e eles chegaram a alguns resultados que bebês manifestam surpresa quando os eventos são fisicamente atípicos ou anômalos. Então, os bebês estariam surpresos, é porque eles esperam que as coisas sejam de determinada maneira e tem uma representação já sobre como as coisas deveriam funcionar. Então, isso é justamente o que eu não queria que eles inferissem. Eu vou derrogar essa inferência, mas para construir tensão, eu vou fingir que ela está boa até agora. Então, esse é um exemplo, eu simulei um pouco aqui a história, né? Byler John é o nome do pesquisador que fez esse aqui, eu acho, tem um outro exemplo mais adiante. Como é que funciona? A criança está de frente para uma tela com um trilho atrás e um brinquedinho, uma cenourinha. E a criança vê várias vezes, na fase de habituação, isso é importante, vê a cenoura passar de um lado para o outro. Beleza, ela vê a cenoura passar e depois uma cenourinha menor. E ela está ali olhando e estão medindo o tempo lá, né, o tempo da habituação e tal, tudo bem. Daí vai para o evento de teste. Esse é o evento
teste que é importante. No primeiro teste, tiram uma parte da tela e a cenourinha menor passa. Como ela é menor, não deve aparecer o topo dela, né, atrás daqui da tela. E eles medem o tempo que a criança fica olhando esse evento. Beleza, o tempo T qualquer. E, claro, os psicólogos quando fazem isso têm uma medida exata e tal, não me importa aqui isso. Daí no evento de teste que eles explicitamente escrevem como evento impossível, isso é importante também, eles colocam uma cenoura oculta aqui, de um lado, e quando vão passar a cenoura que nem nos eventos anteriores, ela para desse lado e sai a outra aqui. E nesse evento teste, o evento impossível, o bebê tem um tempo médio de observação maior, ele ficou surpreso. Daí os autores falam explicitamente, tem uma representação sobre permanência de objetos, sobre o mundo físico, sobre as leis da física, é uma representação intuitiva, herdada, mas isso aqui é um bebê de 3 meses e meio, bebê muito antes de dominar a linguagem. Eles conseguiram, se não me engano, em alguns experimentos, encontrar reações parecidas em bebês de 3 meses. É muito cedo, né? Esse é um dos casos. Entenderam o caso, né? Tem um truque aí, né? Que é a cenoura teletransportou, de certa forma, o bebê. Porque ela deveria passar aqui. Ela deveria passar aqui em cima, mas ela não passa, ela aparece do outro lado. O outro experimento é assim, quando eu montei isso, faz um ano, pelo menos, eu apresentei num seminário e estava explodindo a guerra na Ucrânia, e eu tive que dizer, não tem nada a ver, alguém me chamou a atenção. Se é vermelho, é a Rússia chegando na Ucrânia, não tem nada a ver com isso, é só uma casa, eu escolhi quaisquer cores aí. Mas enfim, meu cenário tem as plataformas azul e amarela aqui, e tem esse bloco atrás. E tem uma pessoa empurrando com a mão de cá, como se estivesse fazendo assim, né, só que pra cá. Um experimentador empurrando e a criança olhando. Faz isso várias vezes. Daí uma vez para aqui e outra vez para aqui. Cerca de 20% da superfície da parte de baixo segurando a parte azul. Daí vai para o evento de teste. Tem um evento de teste possível em que eles tiram a plataforma amarela e fazem o mesmo processo. E param aqui e medem o tempo que a criança fica olhando o bloco aqui. E daí o evento de teste impossível, o bloco está sendo segurado por uma haste oculta, reto atrás aqui. Tem uma haste que a criança não está vendo, óbvio. E daí notaram que a criança novamente fica observando por mais tempo o que acontece aqui. Então há uma surpresa, com certeza. E daí tem o passo que eu quero contestar. A partir da constatação empírica de que há uma surpresa, esses experimentadores inferiram que a criança tem uma representação intuitiva da física, enfim, permanente de objetos e tal. Esse é o modo como eu esquematizei o argumento. Eles não fazem isso, mas eu esquematizei. Porque de vez em quando, e isso é bom que eu tenha feito aqui, é bom mostrar que eu sou um filósofo analítico de formação. Porque tem que fazer um esqueminha com letras, né, com B, com T. Então, estou no lugar certo, né, Marcos? Pois é, exato. Então, constatação, a premissa número 1 é de que, ao observar os eventos normais, os eventos sem truque, sem flutuar, sem teletransporte e tal, qualquer bebê pré-linguístico observa aqueles eventos por uma duração média de T. E ao observar os eventos atípicos, o bebê observa aqueles eventos por uma duração média, T' que é maior. Agora, a premissa intermediária, aqui, conclusão provisória também que é importante, é dado que em eventos atípicos, B observa T', né, e T' maior, né, por T', T' é um tempo de duração maior, B está surpreso, portanto, B representa como as coisas devem ser. Nessa apresentação eu vou atacar essa premissa. Mas no meu projeto de pesquisa atual, eu vou investigar essa quarta premissa, que diz o seguinte: se B representa como as coisas devem ser ao observar eventos atípicos, então B representa como as coisas devem ser ao observar eventos normais. Essa inferência, eu acho, tem que ser estudada com mais calma. Isso é pervasivo na prática científica. Você causa uma intervenção num sistema qualquer e observa resultados anômalos.
quando a intervenção não ocorre, isso é muito comum na genética, por exemplo. Você pega um cromossomo da mosca lá e põe da asa na antena e ela cria uma asa na antena. Você nota que isso é obviamente anômalo do ponto de vista da morfologia. Se criou um evento atípico, uma intervenção causal. Daí os geneticistas falam, bom, isso mostra que aquele cromossomo causa crescimento da asa. Isso eu acho que é uma inferência que eu suspeito que seja dependente de uma visão metafísica mecanicista de sistemas biológicos e tal. Não acho que isso seja generalizado para casos como sistemas complexos que são os nossos. Isso aqui eu não vou discutir hoje, é só como título do que eu pretendo fazer no futuro, é por aí. Mas de qualquer forma, se eu conseguir atacar a premissa 3 com sucesso, eu consigo barrar a conclusão que é a 5, que é o que me inquieta mais. Eu vou focar nessa e não na 4. Então, eu vou para a parte final da apresentação, que eu vou falar de surpresa e representação com 2 caminhos nativistas. Como a gente pode falar desses conceitos sem compromisso com do conceito de surpresa, né? Sem compromisso com a representação. Eu falo em termos de subversão de expectativas, né? Um termo de cinema, mas a ideia é que eu vou explorar 2 níveis de explicação, evolutivo e desenvolvimental. Vocês sabem quando os filósofos desenvolvem 2 linhas de estratégia para responder a um problema que eles não estão completamente seguros, né? Por fim das dúvidas eu fiz a segunda para garantir que vai funcionar. E a primeira remete à ideia de codeterminação entre organismo e ambiente, que é uma ideia em que eu e a Nara já trabalhamos juntos, né? E a segunda é de desenvolvimento de hábitos incorporados. Então, a ideia de codeterminação entre organismo e ambiente, ela atua no nível filogenético, sobretudo, da espécie. A ideia é que é uma das ideias centrais daquele livro que lançou o enativismo nos anos 90, que é o The Embodied Mind, pelo Francisco Varela, pelo Eleanor Roche, pelo Evan Thompson. Eles argumentam que, contra as ciências cognitivas da época, nem o mundo é dado, eles falam em pré-dado, enfim, dado, nem o mundo é dado, nem a arquitetura cognitiva do agente é dada. Existe uma codeterminação histórica. Quando eles falam isso, eles estão falando que queremos rejeitar tanto uma leitura realista das ciências cognitivas quanto uma leitura idealista, e você pensa, pô, estou dentro até aí, então estou interessado. Eles começam a falar de evolução. Daí você pensa, por que eles estão falando de evolução nessa altura do campeonato? É uma virada meio súbita. Mas faz sentido, né, Nara? Porque o que eles estão querendo dizer é que, num longo processo evolutivo, as nossas estruturas cognitivas, elas são codeterminadas com o mundo que a gente habita. Elas modificam o mundo. A gente trabalha em termos de construção de nicho. Elas modificam o mundo e essa modificação tem um efeito de retorno, um efeito de feedback, né? Então, o organismo age no seu meio, causa mudanças ambientais. Algumas dessas mudanças ambientais são estáveis e se tornam uma herança não genética para as gerações subsequentes. E esse processo acaba determinando um certo caminho evolutivo e moldando como os organismos vão interagir no futuro com o mundo. Então, o que é interessante aqui para o meu problema é que nossos antepassados interagiram com o mundo físico bem comportado, como a gente interage. No mundo físico as coisas não se teletransportam, não flutuam de repente, as coisas sólidas não ficam flutuando. E isso, é claro, reflete nossa arquitetura cognitiva. Ela é selecionada para interagir com o mundo físico bem comportado. E os experimentos que atestam a surpresa nos bebês pré-linguísticos, justamente, a parte essencial do experimento é pensar um cenário possível de teste, que viola, né, de certa forma ele viola, ou está contrário ao que nosso arcabouço cognitivo foi desenvolvido para fazer. Então já o bebê, eu quero dizer, dá para falar em algo herdado, algo inato, aqui dá, mas não no sentido que é uma representação do mundo físico. É uma herança, porque não é tabula rasa, né? Claro que vai ter um nível de herança da arquitetura cognitiva humana, mas não é uma explicação representacionista. Então, aí, ó, o evento impossível. Os experimentadores escrevem esses termos, isso aqui é impossível. Tem outros casos de objetos se atravessando, objetos sumindo e tal. Objetos que eles mexem um objeto com algo ocultando, parece que é um objeto só, e quando tira o negócio da frente são 2 objetos, é uma coisa assim. Tem vários desses que eles sempre descrevem como cenários impossíveis.
E justamente a gente não foi selecionado para interpretar cenários impossíveis, para interagir com cenários impossíveis, melhor dizendo. E por conta disso, o tempo de observação é maior. Isso é uma resposta. Então, a outra resposta, que eu tinha dito antes, envolve uma discussão do erro A não B pela Telen, que é uma psicóloga cognitiva que virou uma superstar no meio, que ela e o time dela fizeram um trabalho espetacular, porque eles estudaram esse erro, que é um erro que o Piaget já estudava, só que eles, ao invés de partir para a experimentação e fazer os dados e montar o modelo, eles fizeram o contrário. Eles fizeram um modelo matemático, um modelo de sistema dinâmico antes, e foram na experimentação e confirmaram que o modelo havia previsto. Então o trabalho dela é super importante e tem a parte técnica de modelo dinâmico de atratores, repelentes e tal, não interessa tanto, mas a parte do teste é muito legal. Então o erro A não B é o seguinte, o Piaget já fazia isso, você pega um brinquedo, um ursinho aqui no caso, e coloca sistematicamente na caixa A e deixa a criança pegar. A criança estende a mão para a caixa A e pega. Sistematicamente. Igual a fase de habituação dos outros experimentos. Se não faz isso, não funciona. O Piaget já havia mostrado que tem que ter uma fase de habituação, que é de reiterar esse mesmo processo. E o experimento se chama erro A não B, porque daí quando coloca o brinquedo na caixa B, o que a criança faz? Ela tenta pegar na caixa A. Até o Piaget tinha notado que isso até 12 meses acontecia. Aqueles experimentos que eu citei antes, que iam testar isso, não a partir do movimento do braço, mas a partir do movimento dos olhos. Notaram que muito mais cedo a criança já olha para a caixa certa, mas ela vai e pega na caixa errada. O que é um dado empírico interessante, porque existe algo diferente aqui. E o que a Telen descobriu, que é espetacular, é que esse experimento ele é muito frágil. Você pode mexer em alguns parâmetros que muda o resultado. Só funciona se for como o Piaget descobriu. Então isso é algo interessante do ponto de vista empírico que está condicionando a atitude da criança aqui. Algumas coisas que mudam o resultado do experimento. Balançar o brinquedo antes de esconder na caixa B. Daí a criança vai com o bracinho e pega na caixa B. Ela não comete o erro. Porque você quebrou o hábito, quebrou um padrão de hábito que estava sendo reforçado. Outra maneira de mudar é o seguinte: quando o brinquedo é colocado na caixa A, a criança está no colo da mãe. Daí quando coloca na caixa B, ela é tirada do colo da mãe e ela vai e pega o brinquedo na caixa certa. E até ele descreve esses casos, todos que quebram o padrão de hábito da criança, e isso faz com que ela não repita o erro. Então a ideia é que até ele descobriu aqui que existe um hábito incorporado que acontece em várias escalas temporais, mas em questão de minutos a gente já incorpora um hábito, que é o tempo da habituação daqueles experimentos. Então a criança está sendo habituada a ver aquela caixa deslizar sobre a plataforma, e nada aconteceu, até o momento que tira a plataforma e a caixa flutua. Então aí tem algo que está contrário àquele hábito que ela criou. E para isso também é interessante pensar, eu trabalho nisso com mais detalhes no artigo, do ponto de vista da fenomenologia da percepção. Que é o seguinte: nossa percepção não é uma sequência de fotos, basicamente, em ordem, como se fosse um filme, uma sequência de imagens estáticas em série, mas é um bloco que se desloca no tempo. Essa ideia husserliana, você vai dividir esse bloco em retenção, guardando aquilo que recentemente aconteceu, a impressão primal e uma protenção, que é a expectativa do que vai acontecer logo em seguida. Na música isso é muito claro. Quando você ouve uma melodia, você tem uma expectativa das notas que estão para seguir. E, por exemplo, no jazz se usa um recurso de tocar uma nota fora de escala para quebrar a expectativa do ouvinte. Da música clássica seria um erro de performance, no jazz é o que há de atraente, por exemplo, no jazz. Então a ideia é que os nossos processos perceptuais informam os próximos. Nesse momento de reiterar o hábito perceptual que a criança está passando durante um experimento, existe uma expectativa que é construída ali. E isso tudo não envolve representação. Então é isso, eu acho que essa premissa 3 do experimento, ela não autoriza a inferir estados representacionais, ela permite barrar o argumento representacionalista para crianças pré-linguísticos.
Bom, era isso. Obrigado.